Boa noite, senhores e senhoras. É com grande alegria que aqui estamos pela primeira vez, na condição de expositor do Evangelho, mas não na condição de voluntário, que assim já faço parte da casa, aos sábados pela manhã, intercalando com outras equipes. Que a paz de Deus, do nosso Mestre Maior Jesus e da nossa Mãe Maria, Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Já agradecer ao irmão que já na sua preleção, abertura, harmonizou-nos para que assim pudéssemos, na compreensão de mais uma temática que a casa aqui nos oferece, o Grupo Espírita Emmanuel, às 18 horas, fazer com que, quem sabe, consigamos sair um pouquinho melhores do que quando aqui nós adentramos. Então, hoje, irmãos e irmãs, nós trouxemos um tema relacionado a uma das obras da codificação kardeciana, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicada a partir de janeiro de 1864, a terceira obra da codificação. Vai nos contar a uma reflexão de um tema tão importante para os nossos dias atuais. Sim, esse momento final de provas e expiações a qual nós estamos passando, século XXI, terceiro milênio. Perdoai para que Deus vos perdoe, nos perdoe. Por 10 itens de 1 a 4. Então, Allan Kardec, falando do Espírito da Verdade, os irmãos que voluntariaram-se para que materializasse o Consolador prometido, a terceira revelação em nosso orbe a partir do final do século XIX, vem nos convidar para que nós tomemos a iniciativa do ato para que as nossas mazelas construídas no nosso dia a dia também possam ser aparadas, essas arestas, com o perdão do nosso Pai Maior, da fonte criadora. Será que é isso que o irmão Allan Kardec vem nos trazer, junto com os irmãos espirituais? É um convite que o capítulo 10, nesses itens de 1 a 4, fará a cada um de nós, e assim que consigamos colher esses alicerces e busquemos esse perdão. Logicamente, o auto-perdão, perdoando-nos por sabermos que somos seres ainda muito aquém de uma evolução, tanto intelectual como moral. Nosso orbe, a evolução a qual nós estamos, como eu disse, final de provas e expiações, como também as pessoas que estão aos nossos redores, em suas escalas evolutivas também diferentes. Assim a gente vai tendo a oportunidade de expandirmos a nossa consciência e buscando agir de uma forma mais ampla, macro, que é o que Deus quer de cada um de nós. Pois Jesus nos disse: é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O que quer dizer o termo bem-aventurados? Vamos trabalhar um pouco com um dos trechos ali do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Primeiro vejamos, bem-aventurado é a felicidade, é termos felicidade. Depreende-se que é integral, mas pergunto, nós encarnados, conhecemos alguém que consegue ser um bem-aventurado no seu dia a dia? Não tendo oscilações que são naturais devido aos desafios e às tentações que o mundo material pode nos ofertar? Essa resposta nós já temos, basta que estejamos conectados, alicerçados e ligados no que ocorre em todo o mundo. Mas como é que podemos construir então essa bem-aventurança em nosso espírito imortal e também proporcionar que as pessoas que estejam ao nosso redor também assim construam suas vidas? A busca de possuir bens materiais. Será que apenas então somente isso faz com que nós sejamos bem-aventurados, felizes e completos em nossos desejos? Será que isso preenche nosso espírito imortal, já que somos seres eternos estagiando temporariamente em um dos muitos corpos físicos que, por meio dos meninos, nós estamos nessa experiência carnal, tendo a oportunidade de o ter? Ser saudável, buscar
termos um equilíbrio com o corpo físico, que é uma ferramenta de burilamento do nosso espírito, sem a reencarnação, ou seja, a volta do espírito imortal a um corpo físico, em qualquer das muitas moradas da casa do Pai, não teria como nós ascendermos em nossos graus evolutivos, porque esses graus evolutivos são divisores de água para a nossa felicidade ou infelicidade. É uma busca constante. Então, a alimentação, ingerir líquido minimamente indicado pelos órgãos competentes, como também ter a saúde mental, fazer boas leituras, avaliar e lapidar o que nós estamos ouvindo, assistindo, reverberando, transmitindo ao meio. Vamos trazer Jesus novamente, disse ele, que nós responderemos 100% de nossas vidas, nas duas dimensões, tanto espiritual como na material. Então é importante que nós tenhamos ou não essa consciência desse trabalho do abandonar do homem velho para a construção do homem novo, orando e vigiando, empreendendo a reforma íntima. Vem ao encontro desse tópico. Estar em eterno aprendizado, somos eternos aprendizes do universo, não apenas da essência Gaia do nosso querido planeta Terra, a qual nós estamos aqui temporariamente experimentando uma oportunidade reencarnatória. Atuar em prol dos necessitados, seja por meio da vinculação de sermos trabalhadores de instituições religiosas, por exemplo, nós que estamos vinculados à doutrina dos espíritos, ou mais, em ONGs, porque não no anonimato distribuir alimentos, roupas, itens de higiene e limpeza, por exemplo, a inúmeros moradores de rua, pessoas que estão embaixo de pontes. No anonimato, ninguém precisa ficar sabendo, só o seu espírito imortal e o seu Pai maior, o único que nós temos em todo o universo, multiversos, que é Deus, a fonte criadora. Então podemos ser mais úteis aos necessitados, não que não sejamos necessitados, mas sempre chegaremos pessoas em condições piores do que a nossa. É o convite que Allan Kardec nos faz desde o final do século XIX. E a busca diária da reforma íntima. E como é difícil nós empreendermos a reforma íntima. Mas, dizem os irmãos espirituais que, como regra, em um planeta de prova e expiação, seja em seu estágio inicial, intermediário ou final, como nós estamos passando pelo estágio final, nós, seres espirituais, antes de ocuparmos um novo corpo físico, uma nova carne e osso, nós avaliamos, programamos uma vida. E nessa programação, pedimos para reparar os erros que ficaram no pretérito, que não ficaram por nós ali resolvidos. Se o plantio é colheita obrigatório, é óbvio que isso tem todo o sentido. Então, assim, ter a certeza de que programamos e sabíamos que passaríamos por momentos agudos individuais e coletivos em nosso orbe, teríamos a certeza também de que a reforma íntima, o melhorar-se, seria difícil, constante, diário, mas não impossível. E pergunto, o grupo Fraternidade Emmanuel semanalmente nos oferece alicerces para tanto, para que busquemos empreender a reforma íntima, para que potencializemos aquilo que nós já temos buscado desenvolver, ou ainda adquirir essas aptidões por meio do não despertar que nós não tivemos antes de ter a oportunidade de receber, mas que agora, por exemplo, nós que estamos na data de hoje, dia 25 de maio do ano de 2025, tendo essa oportunidade, porque não buscar essa compreensão inicial? E para outros de nós, irmãos e irmãs, que pode ser mais ampla, é o desafio de nós buscarmos sermos pessoas melhores. E o que é misericórdia? É o perdão com algo mais. Perdoar apenas de boca, dizer a uma ou mais pessoas, eu te perdoo, eu compreendo e você está perdoado. Mas isso vai estar vindo do nosso espírito imortal? Quantas vezes já vi pessoas dizendo, eu perdoei fulano de tal, mas que ela fique lá e eu fique cá, distante. Foi um perdão relativo ou integral? Será que nós enganamos a nossa consciência?
Quando nós voltarmos para o mundo espiritual por meio do que nós chamamos de morte do corpo físico? Não. Dizem os Espíritos que apenas então somente ao voltarmos para o mundo espiritual, a erraticidade, a quarta dimensão, é a consciência que nós responderemos do que fizemos de bom, de ruim, e o que deixamos de fazer de bom pela inércia ou por postergar ou até mesmo terceirizar a outros órgãos ou tempos futuros que cabe a cada um de nós empreender. Então, como é que tem que ser esse perdão? Novamente, isso é fácil? É de um momento para o outro? Não é. Mas vamos buscar com os alicerces da doutrina dos Espíritos, fazer com que esse perdão seja real, límpido, cristalino e fiquemos de consciência tranquila, na certeza de que não importa se uma ou mais pessoas tenham me perdoado, mas o importante é que eu fique com uma boa causa. Não foi isso que o Cristo disse? Fiqueis com a boa causa? É a consciência tranquila. Agora que fulano, beltrano ou ciclano há de pensar ou deixar de pensar de mim, não vai caminhar junto a mim, frente ou a nós, frente à evolução universal por meio dos milhares de orbes que existem. Então vamos cuidar de fazer a nossa parte, que esses irmãos e irmãs possam, em seus momentos futuros, terem a centelha divina despertada em suas vidas, e como nós, buscarem fazer um pouco mais em suas vidas, para que isso some, somatize-se e multiplique-se ao longo de uma existência. É o perdão com atos de generosidade genuínas. É o esquecimento e o perdão das ofensas, sejam elas diretas ou ofensas indiretas. É não nos magoarmos. Por que temos que levar em consideração ou emitirmos uma réplica sobre tudo que nos desagrada? E mais, será que isso que nos desagrada, realmente nós estamos com a razão? Ou apenas então somente estamos com a falta, a ausência de uma compreensão mais ampla em não nutrir esse sentimento naquele momento que poderia estar sendo evitado? Chico Xavier, nos seus 20 anos de vida física, Divaldo Pereira Franco, o querido Tim, apelidado assim carinhosamente pela sua mãe, que nesse mês voltou para o mundo espiritual, menos de 2 semanas da data do seu aniversário, que também foi nesse mês. 92 anos de vida física ele tinha feito. 98 anos de vida física ele tinha feito. Será que eles se magoavam com qualquer coisa? Será que eles guardavam mágoa das críticas, das ofensas que eles recebiam? Quantas eles não recebiam? Chico Xavier mesmo, quantos relatos nós temos nos livros? Dizer que ele não ficava triste? Lógico, estava encarnado, como Divaldo, como nós. Mas quanto mais nós buscarmos trabalhar isso, dizendo, enquanto eu alimentar como esse sentimento em menor medida, no maior grau, daqui eu hei de ficar agarrado, algemado em um plano de provas e expiações. Mas dizem os Espíritos que não há de ficar na Terra nesse estágio, e há de transcender, alçar voos maiores agora para o mundo de regeneração. Regeneração, terceiro nível de um orbe, qualquer um, do universo das muitas moradas da casa do Pai. Então, subentende-se que, se nós não nos esforçarmos nessa atual encarnação para com aquilo que nos compete, para com aquilo que nós pedimos para passar por meio da atual encarnação, o que significa isso? Provavelmente não voltemos a reencarnar no planeta Terra, já que, por exemplo, Emmanuel, a qual leva o nome desta casa nas obras de Chico Xavier, disse que a Terra tornar-se-á um mundo de regeneração, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, mas tornar-se-á um mundo de regeneração. Então, para cá, voltarão por meio da carne quem? Aqueles e aquelas que buscarem se melhorar, que entenderem-se como seres ainda em experiência carnal, em estágios primários de educação em termos de universo, e assim pela humildade, a simplicidade
E o agir, o arregaçar as mangas e fazer, não ficar apenas no campo teórico. O que há de nos ser útil se nós sairmos daqui hoje, após termos absorvido com as intuições que nós estamos recebendo agora, dos amigos espirituais aqui, da cúpula espiritual, o capítulo 10 dos itens 1 a 4, perdoai para que Deus nos perdoe e dê o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nada buscarmos fazer em prol da nossa melhoria e da melhoria dos nossos, no ambiente de casa, ou nas ruas, no trabalho. Concordam comigo que é difícil, mas não impossível, senão nós não teríamos reencarnados. Está bem? Quantos exemplos nós temos dos queridos irmãos e irmãs que tiveram êxito em sua caminhada evolutiva? Convido-os ainda, lembrando do nome da casa, Grupo Espírita Emmanuel, a quem não leu, Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e veja a evolução de um espírito, desse mentor espiritual que leva o nome dessa casa, mostrando que ele, como nós, buscou e nós buscamos a reforma íntima, por meio da necessidade, da dificuldade, mas que compensar-se-á a posteriori no futuro, desde que saibamos que assim há de ser. Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Não nos importemos quando haveremos de receber o retorno do nosso Pai Maior, da fonte criadora. O importante é que saibamos que nós obrigatoriamente teremos que colher o que nós plantamos em nossa vida, para o bem ou para o mal, e é transformar-se para melhor no dia a dia. É esse bate-papo fraterno inicial que aqui nós estamos desenvolvendo para o lapidar de nossos espíritos. O corpo, ele é transitório, passageiro e fugitivo, mas o espírito é imortal. Tomemos cuidado com isso, avaliemos quais são os valores que nós estamos construindo para a nossa alma imortal, que é isso que nós queremos de levar para a eternidade, e é isso que fará com que tenhamos alicerces melhores, não reincidamos em mazelas do passado e sejamos mais assertivos nas próximas reencarnações, que nós todos, sem exceção, teremos, colocando em prática aquilo que o Mestre Maior e os nossos mentores individuais estão sempre nos intuindo, como está a nossa antena psíquica e espiritual para com essas intuições que nós recebemos nas 24 horas do dia, como ela está, queridos irmãos e irmãs. É sempre importante que tragamos também algumas passagens da codificação, entrelaçando o tema que nós estejamos trabalhando em uma casa. Aqui estamos trabalhando com a terceira obra da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convidei nesses últimos minutos para que averiguemos a dificuldade, mas a não impossibilidade de sermos pessoas melhores. Então, assim, trago aos senhores e às senhoras também, na obra da codificação, o Livro dos Espíritos, do primeiro, publicado por Allan Kardec, por Lithion Denizar Rivaio, o querido codificador da doutrina dos Espíritos, a partir de 18 de abril de 1857. Existe um trecho relacionado à resposta de uma pergunta atrelada a 919, letra A, onde um irmão espiritual que fez parte e ainda faz parte da falange do Espírito da Verdade. E o que é falange do Espírito da Verdade? Todos os que voluntariaram-se a pedido do Cristo em evoluções maiores que a nossa, para que materializasse assim a codificação kardeciana. Então esse irmão, que inclusive assina o prolegômenos logo no início desta obra, chamado ou conhecido com o pseudônimo de Santo Agostinho, por meio dessa codificação kardeciana, ele disse que quando estava encarnado, na sua última encarnação, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele questionava-se para, antes de pegar no sono e repousar o seu corpo físico, não o espírito. Porque o espírito jamais fica ao lado do corpo físico nos 7 dias da semana, de segunda a domingo. Não, desprende-se e volta para o mundo espiritual. Então, antes desse desprendimento natural do corpo de Santo Agostinho para o seu espírito mortal, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar do que eu fiz? E coloquemos um coletivo, ou do que eu deixei de fazer?
Será que Santo Agostinho estava, desde o final do século XIX, convidando toda a humanidade por meio das sucessivas encarnações futuras a também assim agirmos, para que enfim conseguíssemos, nesse último tópico do slide que acabamos de passar, empreendermos de uma forma mais assertiva essa tão esperada e tão necessária reforma íntima, que nós não conseguimos fazer com que os outros façam por nós, somos nós que temos que desenvolver de baixo para cima e de dentro para fora, para o meio? São 1018 a 1019 perguntas e respostas, fora as subperguntas e subrespostas que essa obra nos oferece. Então, quem ainda não teve a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, assim eu faço o convite, que ela há de agregar muito em suas vidas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que isso vem a significar na prática? Muitos felizes serão aqueles que perdoarem e esquecerem as ofensas recebidas. É o título que nós estamos trabalhando hoje. Pois se libertarão dos perigos do quê? Das mazelas que nós ainda não temos em alguma porcentagem em nossa alma, que é o ódio, ou que nós possamos ter a mágoa, sendo absorvidos por sua própria consciência no momento oportuno. É o autoconhecimento. Se eu não assumir, primeiro reconhecer e depois assumir todos os defeitos que eu apresento na minha atual encarnação, como eu hei de os trabalhar para que eu seja uma pessoa melhor. E divise no futuro, nas próximas encarnações, não ter que incidir por não ter feito o que lhe competia, o que compete a nós fazermos no nosso dia a dia. É o autoconhecimento importantíssimo nesse momento de transição planetária e nesse ponto da autoavaliação dessas mazelas que nós ainda podemos estar nutrindo em nossas almas, mas que queremos extirpá-las em definitivo, não só do nosso espírito, mas do nosso querido orbe, da nossa querida essência Gaia. Então vamos buscar trabalhar esses pontos, reconhecendo-os como podem ocorrer conosco. Alguns podem já ter acontecido e outros que poderão acontecer. E por que não dizer que possam estar acontecendo no tempo presente? Vamos trabalhá-los? É um esforço diário, mas nós haveremos de conseguir, irmãos e irmãs. A misericórdia é mais do que o perdão. Ter misericórdia é perdoar como se fosse a primeira vez. E quando é a primeira vez, é como se não doesse, como se fosse uma reincidência. E sendo ainda uma primeira vez, ou uma analogia a uma situação de primeira vez, nós podemos deixar ali mesmo, morta aquela situação, morto ou morta aquela situação, e horas depois nem nos lembrarmos mais daquilo, porque isso não há de nos contaminar o espírito, e não há de reverberar, inclusive, no nosso corpo perispiritual, que é o corpo semimaterial que todos nós ou temos, seja quando estamos encarnados, por exemplo, agora em carne e osso, seja os amigos espirituais que aqui estão conosco também, em aprendizado, e também estão com os seus corpos semimateriais, que estudando a doutrina dos espíritos nós conhecemos como corpo perispiritual. Vamos buscar fazer com que fique naquela primeira vez e ela não transcenda e venha a nos incomodar, direta ou indiretamente para o futuro. É perdoar e esquecer. Esse é o nosso objetivo. Mas cuidado, não adianta pedir desculpa se ela não for sincera. Não enganamos a nossa consciência. Tem que vir do coração. Aqui ainda eu trago outro exemplo agora das obras complementares ou de um irmão espiritual que trabalhou nesse processo das obras complementares pós-codificação kardeciana, que é o nobre André Luiz, que tem cerca de 20 livros junto a Chico Xavier, mais da metade dele exclusivo, e outros em livros com autores diversos com as suas mensagens. E André Luiz, em uma de suas obras, ele menciona que isso não é apenas no século XX. Imaginemos no século XXI, já que somos 8 bilhões e alguma coisinha de encarnados, mas dizem os espíritos que no mundo espiritual é só dobro. Cerca de 16 bilhões de pessoas querendo reencarnar, somando-se 25 ou quase 25 bilhões de seres na
nas duas dimensões querendo evoluir. Então André Luiz dizia lá no século XX, por meio das mãos de Chico Xavier, que para cada um dos encarnados, como podemos nós aqui nesse momento encarnados nesta sala, existe no mínimo, mas não estou falando só nessa sala, isso no nosso dia a dia, manhã, tarde e noite, no mínimo existem 10 irmãos espirituais só nos observando em nossos pensamentos, em nossos atos, assertivos ou errôneos. Isso vem ao encontro ou não dessa frase de tomarmos cuidado com algo que pode ser genérico e não genuíno, cristalino. Não é fácil perdoar. Se assim não fosse, não estaria sendo trazido como um título de uma obra tão importante que o Cristo disse que eu rogaria ao Pai que no futuro a posteriori viria para a humanidade, que é a terceira revelação. Não nos esqueçamos, primeira revelação em Moisés, segunda no Novo Testamento, Jesus Cristo, e a terceira em a codificação kardeciana a partir do final do século XIX. Tragamos uma passagem agora de Jesus por meio do querido apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículos 14 e 15, onde Mateus vem consolidar ainda mais o que Allan Kardec, antes do Espírito da Verdade, está trabalhando conosco nesse capítulo 10, itens 1 a 4. Assim, conforme Mateus, Jesus dizia que se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial, ou seja, Deus, a fonte criadora, vos perdoará também vossos pecados. E quem não os tem, que seja em pensamento pelo menos, quem não os tem. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, consequentemente, ou depreende-se que o vosso Pai também, que é justo em excelsitude, em absolutamente tudo que Ele cria, também há de não perdoar os nossos pecados, que são o quê? Temporários. E o que é temporário pode ser trabalhado em cada instante de nossa vida. É ou não é a codificação kardeciana uma amplitude do que o Cristo trouxe, não apenas em suas falas, nos seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação no nosso orbe e no nosso sistema solar, como um alicerce para que maior compreensão nós tenhamos, já que nos séculos anteriores, desde a época do Cristo, não tínhamos nem cabeça, nem coração, ou seja, nem intelecto, nem moral, para compreendermos esses ensinamentos, o quê? Transcendentes, que só faz o bem para os que compreendem e executam-os em seu dia a dia, jamais ficando apenas no campo teórico. Contribui ou não essa passagem de Mateus acerca do capítulo 10? Continua Mateus agora, em outro capítulo, no 18, versículos 21 e 22, dizendo que, então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Uma interrogação. Será até 7 vezes? Mas Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é 490, é como se Jesus quisesse dizer eternamente, porque o seu irmão, como você, ambos estão em evolução, ambos são alunos do universo, ambos terão que aprender muito sobre o que é amar, a busca do amor, a energia que é a mais perfeita de todo o universo e dos multiversos, não apenas do nosso universo, infinitamente. É um trabalho diário, dificílimo, mas nós precisamos empreender para que ressarçamos os débitos do passado, das encarnações pretéritas, não os reincidamos no presente, com essa expansão de consciência que nós estamos buscando ter nas temáticas apresentadas aqui pelo Grupo Espírita Emmanuel, no Rio Pequeno, e também no futuro ser mais assertivo sobre o que nós conseguimos nos esforçar para, enfim, extirpar de nossas vidas, porque queremos ter a consciência tranquila cada vez que colocarmos a cabeça no travesseiro, como assim fazia Santo Agostinho em sua última encarnação, nesse embasamento da resposta
atrelado à pergunta 919, letra A. No fundo, ter misericórdia é estar diante de um devedor e esquecer a dívida, usando a bênção do perdão e acrescentando amor, algo a mais. Será que já estamos trabalhando dessa forma? Ou, se não estivermos, o que nós podemos fazer para ter essa compreensão, adquirir e interiorizá-la em nosso espírito? É possível, é a orientação dos irmãos espirituais. E quem está em patamares evolutivos maiores, tanto moral quanto intelectual, ou seja, na condição de professores, já que nós estamos abaixo em evolução, na condição de alunos, o que nós devemos recepcionar ou não dessas sugestões? Jamais imposições, sugestões, orientações, porque eles, como nós e todos os seres do universo no estado e estágio evolutivo do reino nominal, possuem o livre-arbítrio para fazer o que quer, de forma relativa, jamais absoluta. Se a mágoa é grande, o perdão deve ser maior. É o que Chico, Emmanuel, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Emmanuel, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Irmã Dulce e tantos outros mais ainda que nós nem conhecemos, mas que fizeram a sua parte no anonimato, foram cristãos. Não precisa ser espírita nem outra denominação religiosa em todo esse orbe, não precisa. Temos que sim realmente ser, na prática, cristãos. Isso é primário. Isso é fazer com que cumpramos a lei maior da fonte criadora, Deus, já que até hoje Jesus foi o ser mais perfeito que aqui passou. As religiões servem como um alicerce, um sustentáculo, já que não conseguimos ainda compreender, tampouco colocar em prática em sua integralidade tudo que o Cristo nos colocou. Então absorvamos o que a religião ou as religiões possam nos ofertar e entrelacemos-las com o Novo Testamento. E assim, digamos, tem ou não coesão uma situação com a outra? Se tem, que ótimo, que assim aprende e coloque em prática. Se não tem, questionemos e busquemos, se necessário for, outras vertentes de entendimento, de expansão, de consciência. Por isso é que dizemos que Deus é misericórdia, nunca puniu, nunca puniu. Porque o seu filho mais perfeito que aqui passou disse que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então Deus não se mete no que nós temos que comer quando nós plantamos, quando nós executamos. Ele criou as suas leis para serem obedecidas. Então, se elas devem ser obedecidas, jamais Ele há de nos punir. Então, nunca entendamos como os desafios agudos que nós estejamos passando, individuais ou coletivos, como uma punição de Deus no orbe ou nos seres aqui em experiência evolutiva. Jamais, isso nunca aconteceu no universo e nunca há de acontecer, porque o próprio tópico, a própria frase aqui o diz: Deus é misericórdia em toda a sua sabedoria e soberania. Mas lembremos-nos, a morte não nos livra dos nossos desafetos, daquilo que não ficou acertado ou daquelas possibilidades que deveriam ali ter sido trabalhadas quando em estágio reencarnatório estávamos. Quando o ódio se transfere para a vida espiritual, para a quarta dimensão, iniciam-se processos obsessivos de longa duração. Com as atividades, por que não mencionar das casas espíritas, de atendimentos fraternos, de atendimento de desobsessão, para uma ou mais pessoas. Em algumas oportunidades, colocamos-nos como vítimas, em outras, apresentamos-nos como algozes, não querendo reconhecer isso jamais. Mas o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então ninguém é vítima, tampouco é algoz para a eternidade. Situações novamente transitórias, passageiras. E só o amor pode fazer com que isso não estenda-se, posterga-se para a quarta dimensão, que é espiritual, ou a tridimensional, a terceira dimensão, que é a nossa quando nós estamos em um orbe, no mundo como reencarnados. Então não achemos que algo pode ficar
ficar às escondidas, nem o pensamento, nem o que nós pensamos fica às escondidas no mundo espiritual, quiçá as nossas concretizações assertivas ou errôneas quando nós estamos aqui encarnados. E o perdão ele tem um tríplice aspecto que potencializarmos ainda mais nessa compreensão e execução no dia a dia. O perdão de Deus, porque Ele não castiga, é o que nós falamos logo a pouco. Perdão de quem ofendemos e o auto-perdão. Perdão da nossa consciência. Perdão da nossa pequenez. Perdão de sermos e estarmos estagiando em um orbe a qual já ouvimos até falar que é a periferia do nosso sistema solar, de tão aquém que está em evolução material, ou seja, na evolução atrelada intelectual, como também na evolução moral. Então temos que ter esse auto-perdão, ou seja, conosco mesmo. Querido Pai, perdoe-me, eu errei, 1 e mais vezes, mas quero ter oportunidades de recomeço, de consertar isso, ampliando. Se eu dei um passo para trás, que eu agora posso dar outros 2 positivos à frente. Mas me dê alicerce, consistência para que eu não caia em tentação e reincida-os e me prejudique, possa prejudicar a outrem aos meus irmãos e irmãs. É o tríplice aspecto que fará com que nós tenhamos esses alicerces. O auto-perdão, perdoar quem está ainda em ignorância, ou que ainda esteja mais evoluído que nós, mas que pode reincidir nessa situação, e o perdão eterno, da eternidade de Deus, para todos nós que estamos buscando evoluir. Citamos Francisco de Assis há pouco, o nobre querido Giovanni de Pietro de Bernardone, que esteve conosco no século XI, e semelhante a Saulo de Tarso, que a caminho de Damasco teve a sua visão, o seu despertar para Paulo de Tarso há 2000 anos atrás. Eis que Francisco de Assis também teve sua vida na sua encarnação e dedicou-se integralmente pelo amor aos seres, não só hominais, mas o princípio inteligente que estagia no reino mineral, como também os que estão no reino vegetal, por que não dizer os que estão no reino animal, e enfim, nós que estamos no reino hominal, os 4 reinos de evolução de um princípio inteligente que é criado simples e ignorante. É isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Vem assim dizer, é perdoando que há de ser perdoado, construindo esse amor universal e burilando-nos para que não reincidamos mais neles. Tragamos aqui pelas mãos de, na época, não só Chico Xavier, mas trouxe também a foto do nobre Valdo Vieira, que muito fez enquanto esteve junto a Chico Xavier, na obra intitulada Estudo de Vida. Eles vão trazer o seguinte ensinamento do mundo espiritual, onde nesse livro nós temos a participação não só de Emmanuel, mas também do Espírito André Luiz. Assim, os queridos irmãos espirituais dizem que habitualmente consideramos a necessidade do perdão apenas quando alvejados por ofensas de caráter público, no intercurso das quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade, tantos exemplos que nós precisamos copiar para que sejamos pessoas melhores. Na esfera dos amigos que nos demoramos hipnotizados pelas manifestações afetivas, de amor, de caridade, de fraternidade, a deixarmos em mérito duvidoso por meio desses irmãos que assim agem, ou por meio da nossa não absorção ainda de uma atitude ampla que uma ou mais pessoas estejam ali empreendendo, independentemente se elas estejam afetadas ou não a uma opção dogmática religiosa. O importante é ser bom, ser honesto e ser digno e cristão frente aos seus desafios, aos nossos desafios do dia a dia reencarnatórios. Então, vejamos que André Luiz e Emmanuel, por meio de Chico Xavier e Valdo Vieira, foram cirúrgicos nessa autoavaliação que nós temos que fazer de nós mesmos, mas também termos olhares mais cirúrgicos pelas boas atitudes que acontecem no mundo, sim, e que muitas vezes os meios de comunicação não divulgam porque isso não dá ibope, dando pouco recurso ou retorno pecuniário. Mas cada um há de responder cento por cento. Preocupemos-nos com os nossos esforços.
vem agora Emmanuel trazer-nos o seguinte ensinamento, não especificamente em uma obra, mas que está atrelado a esse título, ao capítulo 10, itens 1 a 4, que vai dizer que a ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio, quanto o ar é imprescindível à nossa existência corpórea, começa na compreensão e na bondade, perante os diminutos pesares do mundo íntimo de cada ser, dos desafios evolutivos que cada um de nós temos. Mas continua ainda ele dizendo que não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atinjam a pessoa, o nosso ser, mas suportar com paciência e esquecer o quê? Completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas, não está falando nem grandes ou medianas, pequeninas injustiças do cotidiano. E porque ainda acontecem injustiças do cotidiano, será que falamos algo sobre isso? Momento final de provas e expiações, cada um num estágio evolutivo. Está respondido essa interrogação às nossas consciências por meio desse sustentáculo e esse alicerce oferecido por Emmanuel, também na obra Estude e Vida, trazido por Chico e também por Valdo Vieira. Vou trazer também, irmãos e irmãs, por que não, essa querida irmã que tanto contribuiu junto a Chico Xavier, Maria Dolores, que nos seus versos, nos seus poemas, tanto nos fazem raciocinar para os que têm olhos de ver e também ouvidos de ouvir. Então, assim, em um poema intitulado Misericórdia, atrelado a essa proposta do capítulo 10, itens 1 a 4, ouvimos dizer que bem-aventurados todos os aflitos, que surgem por todos os lados. Legenda que o Senhor marcou muito mais nos espíritos culpados. Em seus sofrimentos infinitos, remorso, 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 na dor que ninguém traduz. Consideremos tudo isso e daremos tolerância e concórdia para também recebermos misericórdia na vivência sagrada com Jesus. E o que Jesus nos ensinou, nos ensina e nos ensinará para a eternidade, já que Ele disse que ficaria conosco até o final dos tempos, pode fazer com que compreendamos esse poema da misericórdia da querida irmã espiritual Maria Dolores. Então, que possamos atrelá-los sim a esse tema e utilizarmos nosso dia a dia, perdoando mais, compreendendo mais e fazendo com que estejamos quentes com as nossas consciências. Trago aqui também o querido irmão Carlos Bacelli, que ainda está encarnado no estado de Minas Gerais, trabalhando assiduamente na obra da caridade, da codificação kardeciana. Inclusive, Bacelli tem canal no YouTube, fica o convite para que se inscrevam, tem ótimas palestras lá que ele empreende. Em uma de suas obras, intitulada Pai, Perdoa-nos, do querido irmão espiritual, irmão José, ele vai nos trazer a seguinte informação, dizendo que todos um dia haveríamos de necessitar da misericórdia de alguém em favor dos que, por maior seja o nosso empenho, não conseguimos auxiliar. Não seremos, pois, a porta sobre a qual a vida te levará a bater. E essa porta que a vida pode nos levar a bater, será que são os obstáculos ou os desafios ou os degraus que os nossos mentores individuais querem que nós atinjamos, alcancemos e os alcemos, transpassemos com mais assertividade? Não tenhamos dúvida que é isso que o irmão José, pelas mãos de Carlos Bacelli, há de nos trazer, fazendo com que possamos dar um passo maior em nossa caminhada evolutiva. Mas trazemos também aquele irmão espiritual que também com Chico Xavier trabalhou, Neném, em sua obra Palavras do Coração, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Ela também traz o seu contributo, dizendo que, perante quaisquer ofensas, usa a misericórdia na embalagem do silêncio e atrairás a luz para que todas as sombras sejam dissolvidas, dissipadas. Quantas vezes nós adentramos em uma casa espírita e existe aquela mensagem:
o silêncio é uma prece. O silêncio é a conexão com o seu Pai maior. É a reflexão que tudo que nós podemos empreender sobre como está sendo a nossa vida, o que nós estamos fazendo dessa ferramenta carne e osso tão imprescindível para a evolução do espírito. Como nós estamos avaliando a certeza de que existe uma fila enorme, o dobro no mundo espiritual, implorando para voltar no que nós temos agora como ferramenta de lapidação do nosso ser espiritual. Como nós estamos cuidando dela e como ela está sendo ferramenta de progresso para mim e para os meus clientes. Discernisse o convite da querida Meili quando pede-nos silêncio, reflexão do que cabe a cada um de nós buscarmos para a nossa melhoria. Já que uma passagem de Chico Xavier, não especificamente do mentor espiritual Emmanuel, onde Chico diz que seja um eterno aprendiz na escola da vida. Dizem ainda que a sabedoria superior, ela tolera, a inferior acaba julgando, a superior alivia, a inferior pode culpar, a superior perdoa, mas a inferior condena. Somos aprendizes de quais aspectos neste momento da nossa encarnação? O que está em maior, mediano ou maior grau em nossas vidas, por meio desse convite do apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, porque é tão imprescindível que assim avaliemos tantas outras mais a que Chico poderia citar características, mas ele já traz o que realmente faz com que nós julguemos o que é imprescindível para a nossa melhoria no já, no agora, não postergando, tampouco terceirizando para uma próxima oportunidade reencarnatória. Tragamos também Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900, voltando para o mundo espiritual, auxilia-nos com mais de centenas de milhares de espíritos na corrente médica, em todos os ambientes onde a necessidade se faça presente. Ele vem dizer em uma de suas obras, intitulada Apelos Cristãos, pela mão de Chico Xavier, no título Dificuldades Redentoras, falando que a luta prossegue, sim, a luta reencarnatória, a luta do desafio de sermos pessoas melhores, de lapidarmos. Entretanto, coloca aqui um conectivo de avaliação. A misericórdia divina é sempre maior que qualquer desafio que estejamos passando pelo plantio que nós empreendemos no passado e pela colheita que está sendo obrigatória que as coloquemos em prática, desenvolvendo-as e não mais reincidindo em nossas vidas, sendo assim pessoas melhores. E assim, encaminhando-nos para o encerramento de nossa exposição desse bate-papo fraterno, que aqui a espiritualidade pode nos proporcionar para que saiamos pessoas melhores, ainda mais, porque tenho certeza absoluta que todos nós, sim, estamos nos esforçando para isso. Da esquerda para a direita, temos aqueles amigos que muito fizeram e continuaram fazendo por nós. Que possamos absorver os seus conteúdos que estão materializados por escrito ou por meio de vídeos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, da esquerda para a direita. Depois tivemos Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, no centro de pé Jesus Cristo. Depois Maria Rosa Mística de Nazaré. Professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, o nobre codificador Allan Kardec, e no centro, na imagem que nós tanto conhecemos de Chico Xavier em suas atividades de psicografia, dizendo-nos: absorvam diariamente, esforcem-se sempre por mais conhecimento, porque não esqueçam-se, Jesus disse ou pediu para que vos amássemos, mas também que vos instruir-vos para toda a eternidade. E se há um pedido do Cristo, eles vêm consolidar. O conhecimento faz com que expandamos o nosso campo de ação. Autoconhecimentos, falamos sobre isso anteriormente. Avaliemos as nossas mazelas do passado, trabalhemos-las, e no futuro seja o resultado dos nossos esforços, ou, infelizmente, dos nossos não esforços no presente. E nós temos condições para isso, todos nós, sem exceção, a casa que nos oferece inúmeros trabalhos para essa compreensão. E fechando e entrelaçando esses dois tópicos importantíssimos, a prática do bem, da caridade, da fraternidade,
do alimento do nosso espírito mortal, na certeza de que semelhante ao que fez Santo Agostinho, em sua última encarnação, nós também o façamos, na simplicidade, na humildade, de preferência no anonimato, que as pessoas não vejam o nosso bem agir, porque nós precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa felicidade de bem agir, do dever cumprido, e não o que as pessoas pensem ou deixem de pensar de nós, que vejam ou deixem de enxergar. É esse o convite que esse capítulo 10, queridos irmãos e irmãs, itens 1 a 4, vem nos fazer para que promovamos o auto-perdão. Promovendo, estarmos equilibrados, alicerçados e com saúde física, mental e espiritual para começar a potencializar ou desenvolver em seus alicerces iniciais o perdão dos nossos semelhantes, ou para com os nossos semelhantes. Para quê? Deus nos perdoe, Deus vos perdoe, é o título do capítulo 10. Então, assim, agradeço a presença dos queridos irmãos e irmãs aqui, tanto encarnados como desencarnados, aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que preparemos agora para as próximas atividades dos atendimentos espirituais, sejamos fáceis ou até mesmo as triagens dos tratamentos espirituais, na certeza de que ainda que não consigamos receber a cura integral que viemos buscar nessa casa, nessa data ou nas anteriores, que os lenitivos, os alicerces energéticos que recebamos há de ser muito benéficos, sim, para a nossa manutenção no nosso dia a dia, e que, se bem fizermos, bem nos lapidarmos, bem empreendermos a reforma íntima, essa cura pode estar ali na esquina nos esperando, porque disse o Cristo: é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Apequenou-se para que nós nos engrandecêssemos. Que assim seja, graças a Deus. E um ótimo final de domingo e ótimo final de início de semana para todos nós, que assim seja.